Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 28 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todos os que se achavam na sinagoga, ouvindo-o falar desse modo, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram ao cume do monte sobre o qual estava a cidade edificada para o atirarem de lá embaixo. Lucas 4, 28 a 29. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. A ingratidão é moléstia virulenta do caráter que tem nascente no espírito. Joana de Ângeles, na obra Lampadário Espírita. Meta do dia: ante uma falta cometida por você, exercitar o amor e a gratidão perante aqueles que souberam usar de indulgência contigo. Sugestão para a sua prece diária: prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da indulgência. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, conhecidos, parentes, todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Queremos também, Jesus, pedir aos bons espíritos que nos auxiliem ao estímulo à prática da indulgência. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, nós teremos no dia de hoje a reunião administrativa em nossa casa espírita. A reunião administrativa é um momento que nós temos da casa espírita para organizar nossas tarefas, os nossos trabalhos, ver o que nós vamos fazer de importante, além do que já existe dentro do programa do movimento espírita. Então, esse é o momento da gente conversar, da gente mudar ações ou readequar ações que estão tendo alguma dificuldade. Então, esse é o momento da nossa reunião. Olha, vamos mudar a questão da sopa. Olha, vamos mexer nisso. Está precisando daquilo ali, precisando de fazer uma limpeza no pátio, de contratar alguém para fazer um serviço de poda, de árvore, de grama. Então, esses são os momentos da nossa conversa, da nossa adequação da casa espírita. Quando a gente não participa dessas tarefas, a gente se coloca numa situação à parte. E aí nos tornamos muitas vezes pessoas melindrosas, cheias de coisas, cheias de encrencas, que quando a casa espírita toma algumas decisões, se a pessoa não fez parte dessas decisões, ela acaba querendo tumultuar, criar situações que não é de um espírita, né? É tudo menos de um espírita. Então é muito importante a gente reavaliar nossas práticas, nossas condutas, para ver o que é melhor para todos, né? Então, é muito importante nessas tarefas. Decisões tomadas em reunião, mesmo que seja por minoria, mas que se encontrava presente e todos tomaram a decisão, minoria que eu digo em relação aos praticantes da casa espírita. Então, se a minoria esteve na reunião e a minoria que esteve na reunião, todos votaram a favor, deve ser respeitado. Porque a pessoa que não se encontrava na reunião, ela não está preocupada com a harmonia, com o trabalho, ela quer tumultuar. Então, é muito importante a gente participar das atividades da casa espírita. Nós não podemos fazer da casa espírita um anexo de situações nossas, de querer aparecer, de querer criar situações. Então, é muito importante a gente rever nossa conduta espírita.
Ou a gente está de corpo e alma, ou a gente faz o que a gente pode, respeitando o regramento da casa espírita. Então, essas reuniões, elas servem para esses ajustes. Então, às 7h30 da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para esse estudo, para esse planejamento, reorganização. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Nós vamos para a última mensagem que o Emmanuel traz para nós, referente a esse versículo e esse capítulo do Evangelho. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo, ou do alto. Evangelho de João, capítulo 3º, versículo 7º. Ante o livre-arbítrio. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo ao repararem, no término da estância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiros da angústia, eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis
Porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, maio de 1964. E também na obra Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 7. E aí, meus amigos? Esses dias nós estávamos em Monte Verde, em Nova Monte Verde, e ao retornar nós vínhamos conversando sobre esta questão da doutrina espírita. A doutrina espírita, não é porque eu estou dentro da doutrina espírita que eu vejo a doutrina espírita como algo maravilhoso. É uma doutrina que abre os nossos olhos, que abre os nossos ouvidos, que explicam as coisas como são. Aquilo que era falado às escondidas traz-se tudo às claras. Nós sabemos que a reencarnação faz parte da lei divina. Então, é uma lei de Deus, a reencarnação não se aplica somente ao povo da Terra. Se aplica a todos os orbes, a todos os universos. Então, em todos os ambientes, nós teremos e tem a reencarnação. O dia que nós compreendermos essa dinâmica da vida, nós seremos melhores. Por quê? Se eu sei que ao fazer alguma questão equívoca, desvirtuada, que vai causar mal a outras pessoas nesta encarnação, o que que isso vai fazer? Olha, se eu vou causar mal a alguém, isto quer dizer que na próxima encarnação que eu tiver, ou ainda nesta encarnação, eu terei que pagar. Ponto. Eu terei que pagar, eu terei que reajustar essas questões. Se todos nós tivéssemos esta ideia da reencarnação, mesmo que seja por medo, olha, eu vou reencarnar na próxima encarnação minha, deficiente das pernas, porque eu utilizei minhas pernas para fazer o mal. Ou, num determinado momento da minha existência, eu vou perder o movimento das pernas e vou ter essas dificuldades. Terei as pernas, mas não terei como andar. Ou posso perder a voz, posso ficar surdo, posso ficar cego e assim por diante. Então, a gente pensaria muito antes de causar mal a outras pessoas. Um governante, por exemplo, geralmente a gente fala governante, mas assim, pessoas que têm poder, seja ele governante, seja ele coordenador de um determinado grupo religioso, de uma tarefa mediúnica, ou um pastor, um padre, bispo, qualquer cargo que a pessoa tem na sua mão, que está sob muitos outros sob seu governo, então a pessoa deveria pensar muito antes de provocar alguma situação, uma intriga, uma guerra. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai nascer numa nova encarnação com muitas dificuldades.
Nós temos esses relatos em várias obras espíritas. E o que eu sempre gosto de destacar aqui é o livro Jornada dos Anjos, que teve a questão do Constantino. Fez tanto mal na época de que ele foi imperador, ele exilou os bispos e padres que não concordavam com ele, os políticos que não concordavam com ele também foram exilados e mortos. E Constantino, depois de muito tempo, ele consegue reencarnar nos Estados Unidos no período ali que houve o início da colonização norte-americana. E ele reencarna na época da Guerra da Secessão, para aquele período ali, ele já estava reencarnado. E ele reencarna de uma maneira muito dolorosa, com dificuldades para andar, dificuldades para movimentar os braços. Ele não conseguia falar, a mãe dele conseguia compreender pelos gemidos e grunhidos que ele fazia. A própria questão mental dele estava toda distorcida e ele não conseguia se movimentar. Então, ele viveu esse período no mundo espiritual, sendo escravo dos espíritos trevosos que não queriam libertá-lo para que ele conseguisse reencarnar. Então, ele vem e reencarna nessa condição. Então, meus amigos, quando a gente toma decisões que são decisões que vão machucar outros, que vão matar pessoas, nós somos responsáveis pelas consequências desses atos, até que a gente desfaz tudo isso. Então, podemos ter aí uma reencarnação muito dolorosa. No livro do doutor eu me esqueci o nome agora, doutor Inácio Ferreira, que viveu na época de Chico Xavier, que tinha um sanatório lá em Uberaba. Ele conta numa de suas obras que o Torquemada nasceu. Torquemada foi um padre muito mau que existiu na Espanha, né, na época da Inquisição. Ele tinha o prazer de queimar as pessoas, de condenar as pessoas. E ele renasce, então, no interior de Minas Gerais, ali pelo Triângulo Mineiro, e sem braços, sem pernas, sem os olhos e sem os ouvidos. Era uma bola, literalmente. Quando o Joãozinho foi levá-lo para o batizado na igreja, o padre disse: Não, não batizo, isso não é gente. E ele ficou desesperado e foi lá no doutor Inácio Ferreira, e como o Joãozinho tinha ficado internado lá por problemas de perseguição do próprio Torquemada, então ele desenvolveu diversas enfermidades mentais na época, né, por obsessão do Torquemada. E o Torquemada nasce como filho do Joãozinho, nessa condição. O Joãozinho procura o doutor Inácio, a dona Modesto e todos os que trabalhavam ali no sanatório, pedindo para que eles fizessem uma oração para o menino, porque o padre não quis batizá-lo. Então eles fizeram uma prece e tal. E esse menino, o Torquemada, viveu por 2 anos. Depois ele foi uma sucuri, como eles moravam no interior, na roça, uma sucuri invadiu o barraquinho deles e acabou matando o Torquemada, né? Então a gente vê que quando a gente provoca o mal, nossa consequência desses atos que nós fizemos vai ser de reparar esse mal. Então, nós vamos ter problemas relacionados à mente, quando fomos pessoas que utilizamos da mente para violentar as pessoas, para poder destruir as pessoas, maquinar questões que vão desde uma guerra, corrupção, desvios de recursos, tudo isso vai trazer transtornos, geralmente transtornos mentais, numa próxima encarnação.
Então, é muito importante nós termos esses cuidados. Por isso que a gente estava conversando nesse retorno de Nova Monte Verde para cá, para Alta Floresta, que se todos nós tivéssemos esse conceito, nós seríamos melhor mais rápido. Como a gente acredita, a maioria da população do Ocidente, por ser cristãos, acredita no inferno e no céu. E muitos acham que pela sua conduta religiosa já estão no céu, que é um grande engano, né? Para herdar o céu, nós temos que ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Está lá no Evangelho. Então, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, não desenvolva o ódio por ninguém, não tenha ninguém que tem raiva de você. Então, você vai construindo o amor, vai sendo bom para com as pessoas. É isso que nós temos que desenvolver no nosso coração. Se todos nós formos bons, nós vamos avançar mais rapidamente no progresso. Hoje, porém, tanto nesse livro Jornada dos Anjos, como também no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e se os amigos quiserem, às vezes não tem tempo para ler o livro, eu li essas duas obras e gravei as duas obras e coloquei à disposição dos amigos no YouTube da Casa Espírita. Então, você pode estar ouvindo os áudios. Então, as pessoas que não querem mudar, elas são exiladas. Elas não querem mudar, porque só vai habitar a terra os mansos e pacíficos. Aqueles que não são mansos e pacíficos não vão herdar a terra. Lembra que eu comentei esses dias a respeito do Licínio, que reencarnou lá na obra Jornada dos Anjos, aqui no Brasil, na década aí de 70, e na década de 80 ele desenvolvia ódios, intrigas nas casas espíritas, ele foi exilado. Ele não continuou na Terra, ele veio do sistema Capela, exilado do sistema Capela, habitou a Terra, era para ser bom aqui, evoluir para retornar para o sistema Capela e não conseguiu, ele foi exilado da Terra. Então, muitos de nós, inclusive, podemos até nós mesmos, né, ser exilados na Terra, se a gente não melhorar. Então, é a lei divina. A Terra precisa passar pelo processo de regeneração, já se encontra nesse processo, há mais de 200 anos já. E ela vai perdurar aí por mais tempo, mas ela precisa passar por esse processo. Não é um processo de uma hora para outra, mas aqueles irmãos que são resistentes, que não querem fazer o bem, que causam intriga, que causam problemas em vários lugares que estão, esses irmãos também serão exilados. Porque são irmãos que vão causando ódio, vão causando rivalidades, transtornos nas pessoas. Então, é muito importante a gente ter essa noção e continuar avante, trabalhando para o bem. Por isso que se a gente tivesse conhecimento da doutrina espírita, nós conseguiríamos avançar muito mais rápido, porque nós sabemos que precisamos reencarnar. E como a gente, por mais que a pessoa seja de outra crença, ela vai reencarnar do mesmo jeito. Não é porque ela é de outra crença, nunca acreditou nisso, que não vai reencarnar, ela vai reencarnar, né? Então, todos nós vamos reencarnar e é um processo de mudança, de progresso da nossa alma. Então, comecemos nas pequenas coisas a viver o Evangelho de Jesus, a largar de lado de ser um espírita intransigente, um espírita mesquinho, um espírita, um médium que quer só levar vantagem, que quer sacanear o outro. Então, isso a gente tem que tirar de nós. Se o Mateus, o que é o Licínio, foi retirado da terra por causa das fofocas, intrigas que ele fazia na casa espírita, imagina a gente que fica, às vezes, criando transtornos a ser barbados dentro da casa espírita. Então, meus amigos,
Que essa reflexão trazida para nós de João, falando que é preciso nascer de novo para a gente ascender, então vamos rever nossas práticas, nossas condutas, nossos pensamentos. Vamos então fazer prece. Bondoso Jesus, nós queremos agradecer a Ti o apoio que tem nos dado, trazido para nós esses conhecimentos tão maravilhosos de Emmanuel, que servem para o nosso ajustamento. Ampare, Jesus, todos aqueles irmãos que têm poder, sejam dentro de grupos religiosos, seja dentro do grupo político, de ambientes sociais, econômicos, que esses irmãos também possam trabalhar no seu íntimo melhoramento, utilizar da sabedoria, da tecnologia, da ciência para o aperfeiçoamento da humanidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.